Ok, pessoal, Josias agora, ok? É o segundo aqui no livro, então vamos lá, vamos ler aqui, comentar a coisa que o amigão Josias escreveu aqui. Só uma fechadinha aqui, vamos lá. Ok. Abraham Lincoln. Acho que a primeira vez que a gente se viu e conversou foi numa aula de educação física no IASP. Era o primeiro ano do colégio, primeiro ano no internato. Tudo era novidade. O Lincoln disse que a gente se deu bem na primeira vez. Disse que sentiu que seríamos grandes amigos. A verdade é que o Lincoln é um grande amigo. Muito fácil conviver com ele. Ops. Pelo menos é o que eu achava naquele começo. A primeira vez que eu lembro de você, Josias, foi... Eu acho que foi a primeira vez que eu te vi, porque é aquela imagem que eu tenho. Você estava sentado assim e você estava usando aquele abrigo marrom e bege da escola adventista, que acho que era padrão em todas as escolas adventistas. Como eu estava vindo de Ribeirão Preto, eu achei que você fosse de Ribeirão Preto também, porque eu estudava na escola adventista em Ribeirão Preto, a gente tinha aquele abrigo, de repente eu vi você com aquele abrigo, eu falei, poxa, será que ele é de Ribeirão Preto? Na época Ribeirão só tinha uma escola, mas eu falei, bom, vai que ele era de outra igreja, de alguma igreja que comprou o abrigo, porque Ribeirão na época tinha 4 igrejas, então eu pensei que você fosse de Ribeirão Preto. Então eu lembro direitinho de você meio sério, assim, né? Aquela tua cara compenetrada assim que você tem. É dali que eu lembro de você, primeira vez. Nasce um gênio. o Josias falando isso de mim, né? O Josias, você é um gênio. Eu não sou o gênio, você é um gênio. Nasce um gênio. Quando o professor Eli de português decidiu que teríamos que apresentar seminários nas aulas de literatura, a todos pareceu algo normal. Fazer uma pesquisa básica do assunto, distribuir a parte de cada um, ir para a frente da classe e ler sua parte. Cumprir sua obrigação de forma competente e chata. Só o Lincoln mesmo para pensar em algo muito diferente. Ele viu a oportunidade de fazer algo novo, algo muito louco. O engraçado é que nós o seguíamos nessas loucuras também. Eu nem sei como. A gente tinha confiança nele. Ele decidiu que iria apresentar o seminário como uma peça de teatro. De fato, ele escreveu toda a peça de teatro, com todas as falas dos personagens. Ele falava da vida e obra de Castro Alves, um poeta do romantismo brasileiro. Castro Alves vai a julgamento, porque seus versos são... repetiu aqui, Castro Alves vai a julgamento, porque seus versos são considerados subversivos e muito sensuais. O promotor, Max, se esforça para mostrar Castro Alves como um devasso, inconsequente, sempre trazendo trechos de sua obra, picantes e comprometedores. O advogado de defesa resiste bravamente, mas o caso é complexo. Castro Alves, Apolo, permanece calado. Apolo tinha um problema na mesma perna que Castro Alves. Ele usava uma bengala. O Castro Alves usava uma bengala, né? Não o Apolo. Sua fisionomia mostra que sofreu duro golpe desferido pela promotoria. Seu destino é incerto. A defesa hesita e parece perdida. Enquanto a promotoria segue uma estratégia competente e difamatória, a audiência está muda, imersa no julgamento do século. Esta ouve relatos da vida do poeta, poesias inéditas, e nem percebe que está aprendendo sem fazer o esforço. Tá, ok, José, desculpa, tá, eu li errado, que você estava falando que a audiência, né, o IASP estava compenetrado na coisa e aprendendo, né? Desculpa aí, eu li meio que errado. A sessão fica tensa, o promotor sobe o tom, a defesa protesta, o juiz intervém, negado, diz o Wagner, né, que era o promotor.
Nova derrota da defesa. O Lincoln está na bancada, é um juiz auxiliar. O Roger é o segundo auxiliar. É necessário fazer um intervalo. O julgamento é retomado. Nada parece ter mudado. Um dos guardas, Deusimar, traz uma mensagem de última hora e entrega ao defensor. O advogado aliviado conversa com o réu. Parece uma notícia boa. A defesa chama sua testemunha-chave, a adorada musa de Castro Alves. A estratégia da defesa muda totalmente. Decide celebrar a vida, o amor e a liberdade. Os mais lindos poemas de amor são recitados e lidos. Rimas sublimes encantam o público. A estratégia é acertada e a vez da promotoria protestar. Em vão, negado. Negado de novo. A audiência vibra com o infortúnio do promotor, que se lança em sua cadeira em desesperança. A galera ri. O professor Eli quase cai na cadeira de tanto rir. A atmosfera é contagiante. A defesa se sente poderosa. Chama Castro Alves para a cadeira das testemunhas. Ele se levanta e de pé declama um dos mais lindos poemas da sua autoria. Silêncio. O juiz se levanta e com severidade apresenta o veredito. O veredito é: as pessoas devem ser livres e cada um deve fazer suas escolhas e responder por elas baseado em sua própria consciência. Estrondosa salva de palmas. A galera aplaude de pé. Os alunos fazem o cumprimento dos artistas em cena. Nós vivemos dias de glória. Dias de glória, né, Jesus? Não éramos mais os calouros do primeiro ano. Nós éramos uma trupe de sucesso meteórica. Fizemos mais de 3 apresentações, 2 diante de toda a escola na Capela Central, sempre com a mesma performance impecável. Nosso diretor inspirava a todos, discreto no palco, com as falas decoradas e pronto para ajudar os atores. Genial nas ideias e na construção dos textos. Esse é o nosso Lincoln. Feliz aniversário, presidente. Oh, Jesus, obrigado. Engraçado você lembrar de como que foi. Eu particularmente, eu não lembro de quase nada daquela peça. Aqui lendo, o jeito que você falou, realmente parece que teve uma certa tensão, né? Que ali o Castro Alves, ele estava para poder perder estava para poder perder no julgamento, a promotoria, aí foi chamada, aí começou a voltar alguma coisa, mas eu sinceramente eu não lembro de quase nada daquilo. Eu tinha aquilo tudo guardado lá em casa, mas quando eu vim aqui, acho que quando eu fui para a Suíça, quando eu fui para a Suíça, depois eu vim aqui para os Estados Unidos, eu deixei lá e jogaram fora. Uma caixa que eu tinha deixado, falei, guardo isso aqui, ninguém abriram a caixa, jogaram as coisas fora, né? Então, infelizmente, eu acho que isso aqui se perdeu aquela peça, aquele coisa. Eu, sinceramente, não lembro muito bem daquilo. Eu lembro do que a gente fez, coisa e tal, e eu lembro que foi muito legal pra gente na época, né? Porque o Eli, aquilo deu muita moral pra gente, né? Que éramos novatos ali na época. E foi legal, foi muito legal. Muito legal. Clube do Psi. Eu evito aproximação com sociedades secretas. O Clube do Psi não é sociedade secreta, mais aberto do que o Psi. Mas valeu, eu consigo entender o que você falou. Por receio, medo talvez, mas correrei o risco falando desta. Sociedade secreta mais engraçada e de Araque do mundo, o Clube do Psi. Sua fundação baseou-se no poderoso instinto, compulsão, que seu mentor tinha de sacanear os amigos. Porque sacanear quem a gente não conhece não tem a menor graça. A existência do Clube do Psi foi no seu início marcado por traições, vinganças e muita risada. Nossa, sério, Jesus. O nirvana de tudo isso foi o aprendizado de que a gente é mais feliz quando termina por rir de si mesmo e não se
repetiu aqui. Teve alguns erros, alguma coisa que repete, então repetiu. O nirvana de tudo isso foi o aprendizado de que a gente é mais feliz quando termina por rir de si mesmo e não se leva tão a sério. Quando a gente consegue contar as histórias dos nossos fracassos e ridículos e rir com isso, é uma das coisas mais preciosas que trago desses tempos. Obrigado, obrigado, amigos. Nossa amizade chegou ao fim. A notícia... Bom, vou levar um pouquinho... Deixa eu pegar e corrigir uma coisa. Que primeiro, eu não fui o fundador do Clube do Psi. E, aliás, presidente. Acho que o pessoal me chama de presidente por causa do meu nome, não porque eu seja presidente do Clube do Psi. O Clube do Psi não tem um presidente. E eu acho que quem fundou o Clube do... Eu acho que primeiro o Clube do Psi, ele cresceu, ele começou a se desenvolver ali organicamente ali pelo que acontecia, né, por cada um ali. Não foi uma coisa que foi feita, foi uma coisa que ela emergiu ali organicamente. Mas se tem alguém que foi fundador e que deveria ser o presidente, e se é que o clube, seria o Alexandre, porque eu acho que é ele que é ele era o cara ali do Clube do Psi, que era eu acho que foi ele até que veio com essa ideia do Psi, da letra. Era ele que vivia falando que ele ia garfar livro na biblioteca. Eu vou garfar uns livros na biblioteca. Acho que é daí que veio essa história de Psi, de coisas. Mas, again, né, isso nasceu assim organicamente, ele não foi uma coisa feita, né? E eu lembro que, inclusive, essa frase, né, sacaneando e sendo sacaneado, que era o lema do Psi, quem eu lembro falando isso era o Apolo, porque o Apolo, ele foi morar no nosso quarto, e eu lembro que a gente aprontava tanto, o Fernandinho, ele acordava de manhã, ia lá pegar cuca no café da manhã, a gente ficava dormindo, e ele vinha e trancava no armário dele, e ele saía, trancava com cadeado no armário, e a gente tirava o pino da dobradiça, abria, pegava a cuca dele, botava de volta, botava o pino, ele chegava lá, não tinha mais cuca, ele ficava pé da vida. Então o Apolo falou, pô, mas esse quarto aqui é sacaneando e sendo sacaneado. Essa frase não foi nem minha, eu não lembro de ter feito isso. Então toda essa cultura do Clube do Psi foi uma coisa orgânica, né, que cresceu orgânica, assim, né, de pouquinho em pouquinho. Mas vamos lá. Quando a gente consegue rir de si mesmo, né? Isso aqui eu já li. Quando a gente consegue contar as histórias. Tá, obrigado, amigos. Nossa amizade chegou ao fim. A notícia se espalhou. Né, aqui você começa, né? Nossa amizade chegou ao fim. Peraí, deixa eu ver. Yeah. Nossa amizade chegou ao fim. A notícia se espalhou. Parecia um sonho do qual se quer acordar. Não podia ser verdade. Deusimar e Lincoln terminaram a amizade. A mágoa era muito grande. O Deusimar, mesmo Deusimar, o doce menino das selvas, Deusimar é o Mowgli, não podia perdoar a patacada, não podia perdoar a patacada, eu não sei o que é patacada, Jesus. Os dois dividiam o beliche, o Lincoln dormia em cima e o Deusimar embaixo, as luzes do dormitório se apagaram. Todos se preparavam para uma noite de sono restaurador, menos o Lincoln. Ele achou que era a hora de treinar mergulho. Ele se lançou sobre o colchão como quem se lança numa piscina de saltos ornamentais. Ele caiu com a estrada de madeira em cima do Deusimar. O susto foi grande. O Deusi, né? Deusi que você fala, sobreviveu. Tudo parecia um acidente com desculpas apresentadas e aceitas. Se não fosse por um detalhe mínimo. O Lincoln tentou o mesmo salto mais 2 vezes na mesma noite. Essa modalidade olímpica, eu lembro disso, eu lembro. Essa modalidade olímpica só pontua se tiver alguém no beliche de baixo, quase dormindo. As pontuações foram altas naquela noite e os dois foram selecionados. Na confusão que se seguiu entre empurrões e ofensas, eles foram selecionados para pagar várias horas de castigo na agricultura. Na noite seguinte, o Deusimar procurou um amigo para falar de sua mágoa.
e colocaram um fim na amizade. O Lincoln deu risada na cara dele, disse que ele era teatral demais. Podia parar com a palhaçada, pois ninguém acreditava naquilo. Deu um abraço nele, pediu desculpas e as coisas se acalmaram. Era difícil ficar de mal com o Lincoln. Também era difícil o Lincoln ficar muito tempo sem sacanear alguém. Era só esperar. Quem espera sempre alcança. Outra sacanagem do Lincoln. Peraí, deixa eu então comentar isso aqui, que eu lembro disso aqui, o Deusimar, coitado. Quando eu falo do Deusimar, como eu sacaneava com o Deusimar. Porque o Deusimar ficava bravo, ele ficava muito engraçado, então eu sacaneava com o pobre do Deusimar. Isso aqui era... Eu dormia, isso era quando a gente não dormia em cima, eu acho que era o quarto 304, se não me engano, lá em cima, no andar de cima do dormitório dos rapazes, e o estrado do beliche de cima, ele estava em falso, ele caía. E começou a cair, e a gente pulando, e começou a cair de dia isso, né? E aí o Deusimar estava dormindo, ele chegou, né? Industriário, coitado, ele chegou, foi dormir, né? E eu sempre tive problema para poder dormir cedo, né? Eu passava, para mim, ficar até 3, 4 horas da manhã acordado, e depois não conseguia acordar no outro dia, né? E eu tava lá, né, sem ter nada que fazer, resolvi sacanear com o Deusimar. E eu pulei no colchão, e o colchão caiu com estrado, o colchão estrado, em cima do pobre do Deusimar. E o que me deixou coisa foi que falhou a minha sacaneada. O Deusimar não mexeu, ele não acordou. Eu não sei se ele acordou. Aí eu peguei, botei o estrado, botei tudo de volta. Eu falei, não, eu vou acordar esse cara. E pulei de novo. Pum, caiu em cima do Deusimar. Acho que eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Eu fiz 3 vezes. Não foi na terceira vez. O Deusimar não falou nada. Ele só começou a chutar. Pá, pá, pá. E ele ficou muito... Aí no outro dia ele chegou daquele jeito, né, do Deusimar. Olha, acabou a nossa amizade. Daquele jeito, né, teatral, né, que a gente falava. Falei, que acabou o quê? Deusimar, coitado. Teve uma outra vez que a gente, no nosso quarto lá, né, naquela época ele ainda não era do nosso quarto. E eu morava com os outros industriários lá, o Ari, o José Carlos, o Pinto, né, o Roxinho, vocês lembram dele, né, o Pinto, né, o Roxinho. E a gente sempre, depois do almoço, a gente fazia uma luta romana ali, né, um wrestling, né, que fala aqui em inglês. A gente lutava ali, a gente falava que era para fazer a digestão. E um dia o Deusimar chegou lá e ele queria também, e eu peguei, a gente se pegou lá, e ele fez acho que alguma coisa que eu não gostei. Uma hora eu peguei o pescoço dele, apertei ele, eu parei, né? E aí chegou lá fora, não quero mais ser amigo. Que, Deusimar, deixa você falar. Era o clube do Psi nascendo ali, era sacaneando e sendo sacaneado, mas eu particularmente tenho muito carinho pelo Deusimar, certo? O Deusimar, ele é um cara, a gente não bate em tudo, como todas as pessoas, mas você pega, né, o que tem de ruim com o que tem de bom também, né, da pessoa, porque eu gosto muito dele, gosto muito do Deusimar. Ok, então vamos aqui. A volta do recreio reservava a todos cenas inesquecíveis. Uma das maiores invenções da humanidade estava prestes a se apresentar. A maior arma produzida pela mente humana, a bomba de giz. A última aula antes do intervalo terminou tensa. O Deusimar sentado na carteira da frente do Lincoln. Quando ele entrou na sala de aula, se dirigiu ao seu lugar. Quando foi sentar, o Lincoln colocou uma folha de papel com um montinho de pó de giz em cima da cadeira, embaixo do Deusimar. A risada foi geral. Sacanear o Deusi era realmente irresistível. Ele era engraçado demais, ficava muito alterado e falava coisas inesperadas e engraçadas. Oh, rapaz!
Isso era o que ele falava, né? Ficava muito alterado e falava coisas inesperadas e engraçadas. Parecia os Trapalhões. O Deusimar saiu com a calça toda suja de giz. Ele jurou vingança. Ele passou o intervalo todo indo de classe em classe, catando pó de giz das lousas de todas as salas de aula. O resultado foi White Hiroshima, né? Hiroshima White aqui. A mais poderosa bomba de giz que se tem notícia. Uma cabeça a prêmio. Um único alvo para tão poderosa arma. O desenrolar foi dantesco. O Lincoln voltava para a sala de aula junto com o Xandão. Quando ele cruzava a soleira da porta, uma voz amistosa o chamou para fora. Quando ele se virou para o lado do Deusimar, uma nuvem branca explodiu e o envolveu. Um atentado ali bem em frente aos nossos olhos, incrédulos. A vingança foi completa. Vocês lembram o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? A minha vingança maligna, foi maligna, né? O Japão seria humilhado, pacificado para sempre, só que não. O professor de biologia chegava nessa mesma hora. O professor de biologia, José Gouveia, saudoso José Gouveia, poeta e biólogo, gostava tanto daquele homem. Ele não quis ouvir explicações, mandou os dois direto para a diretoria. O Japão continuava muito sacana, agora coberto de giz a cabeça aos pés. A diversão não deu tréguas, e o resto é história. Josias, se eu te falar que eu não lembro disso, eu lembro vagamente, aqui quando eu li isso aqui, eu lembro vagamente de uma coisa de giz, mas eu não lembro desse incidente, não lembro. Eu lembro de um monte de coisa do IASP, mas isso aqui é legal, né? As pessoas... E eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não, se fosse para eu contar isso aqui, eu não saberia. Falei, teve alguma coisa com giz, mas eu não lembro. Que coisa, não lembro disso. Deixa eu ver quanto tempo aqui, 22, ok. Crime e castigo. Quando o professor Davi, quando o preceptor Davi, o da visão, acordou naquela manhã, abriu os olhos e mentalmente desejou um bom dia. Um bom dia seria algo como alunos educados, que dessem muito ou pouco trabalho. Virou-se na cama e colocou os pés no chão. Splash! Seus pés mergulharam em uma piscina. Splash, splash! Atordoado, ele abre a porta do quarto. Chua! A água entra pela porta e inunda ainda mais o quarto. O que está acontecendo? Levou alguns minutos para o preceptor saber de toda a história. Alguém tinha acoplado uma mangueira na torneira do banheiro, deixado a mesma aberta no corredor, dormitório com vazão máxima. Durante toda a madrugada, ele permaneceu aberto e inundou todos os quartos do andar térreo. No culto daquela fatídica manhã, houve ameaças e reprimendas. Durante as preces, o preceptor encaminhou um expresso pedido para que o autor daquele delito fosse encontrado. O castigo seria exemplar. O castigo seria exemplar. Execração pública e expulsão. Os alunos estavam atônitos. Emoções contraditórias brincavam com aqueles corações jovens. Alguns se escandalizaram com a ousadia daquela coragem insana e selvagem. Estavam ávidos por uma delação, mas não havia o menor traço da autoria. Outros saudaram o feito subversivo como um golpe desferido contra o, quote-unquote aqui, né, entre aspas, o mecanismo. Um grito contra todo tipo de autoridade ao qual aqueles jovens corações rebeldes se uniram, em uníssono. Eles queriam um herói, um mártir, mas também nada tiveram. Essa ação louca, profana, heróica ou bendita permaneceu órfã por muitos anos, mas não mais. Todo o mistério foi desvendado muitos anos depois. O Deusimar me confessou que o autor daquela façanha tinha sido, sim, o próprio. Me disse que ouviu da boca dele o relato fiel daquela batalha. Nos meus sonhos mais loucos, nos desvaneios das nossas disputas confusas, jamais passou pela minha cabeça
que nosso pacato presidente era, na verdade, o V da vingança, o baluarte da rebeldia e da criatividade, em cuja mente essas duas qualidades eram irmãs gêmeas indistinguíveis. Você não sabia que era eu, Josias? Eu, particularmente, eu acho que eu falei para algumas pessoas lá, eu até, inclusive, uma coisa que eu acho curiosa não terem me pego, porque eu acho que eu falei, impossível que você, não, que você só ficou sabendo disso depois. Mas realmente fui eu. Uma coisa que hoje eu não faria, mas na época eu fiz. Levantei à noite, fui até o banheiro, usar o banheiro, e o pessoal que limpava, eles tinham deixado a mangueira. Aí, né, cabeça, né, as estupidezes da nossa juventude. Puxei a mangueira pro corredor, abri a torneira e fui dormir. Aí, o resto é história aqui. Ok. De volta ao futuro. Lincoln, nos seus 50 anos, quero te desejar muitas felicidades. Que Deus continue a abençoar você e seus queridos. Muito amor, saúde, alegria no seio dessa família. Mesmo estando longe e após tantos anos, é sempre um prazer lembrar do amigo. Você marcou muito minha vida. Seu jeito despretensioso e alegre cativa a gente. Com você eu desenvolvi um pouco mais a habilidade para o desenho. Você já desenhava. Você já desenhava muito bem e me emprestou o seu curso de desenho do Instituto Universal Brasileiro, lembra? Lembro. O IUB, lembro. Aliás, eu tenho aqui comigo até hoje, aqui, tá? Eu gosto de guardar essas coisas. Isso me ajudou a melhorar muito, a melhorar minhas linhas e curvas e me deu inspiração para a profissão que escolhi. Refinou um pouco mais meu gosto e concepção estética. Ouvi dizer que de vez em quando você começa a contar histórias daquela época e se diverte com isso. Acho que isso acontece com todos nós. Eu me pego cantando, contando e revivendo histórias do colégio. Em algumas eu não era nem mesmo o protagonista, mas me divirto com as ações dos amigos. Quando olho para trás, descubro então que temos um tesouro, que a amizade daqueles jovens que dura por tanto tempo é uma das coisas mais preciosas que tenho comigo, que levarei por toda a vida. Feliz aniversário, amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, José. O que eu posso falar? O que eu posso te dizer, cara? Você que é... Eu sou teu fã, assim como eu sou fã do Alexandre, já falei no outro vídeo, eu sou seu fã também pela sua inteligência. Você é um gênio. Toda vez que eu estou aí discutindo religião, que eu quero falar que Deus é tão mais inteligente do que a gente, que você não pode questionar, eu falo, escuta, às vezes você vê um ser humano que é tão inteligente e você já quase que você não consegue acompanhar o raciocínio, você não consegue questionar aquela pessoa, como que você vai questionar Deus? Toda vez que eu faço isso, toda vez que eu uso esse tipo de argumento, eu penso em você e no Alexandre. E eu às vezes uso vocês como exemplo. Eu falo que eu tinha amigos na escola que eles tinham o QI tão acima que você conversava com a pessoa e falava, pô, peraí, meu, entende? É tão diferente você conversar com pessoas como você. O que eu posso dizer? Eu sou teu fã de carteirinha, cara. A tua inteligência, a tua amizade, né? Aquela época que você foi lá em casa, né? A minha família gostou tanto de você. Você é um ser humano que você foi abençoado, entende? Particularmente você, que era bom em tudo. Você era bom em matemática, você era bom em artes, você era um atleta, né? Um atleta, bom em matemática, bom em exatas, bom em humanas, bom em tudo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter participado disso aqui, nesse meu meio século aqui, né? Cara, valeu. Sou teu fã. Eu não sou um gênio, mas você é um gênio, cara. Valeu.